Oi, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje é a continuação, onde a gente vai falar justamente sobre a identificação dos átomos. Nós vamos conhecer o número atômico, a massa atômica, né? Nós vamos trabalhar também com os íons, os cátions e os ânions. Nós vamos classificar os átomos em isóbaros, isótonos e isótopos, né? Nós vamos classificar dessas três formas. E vamos também falar um pouquinho sobre os elementos químicos. Eu sou o professor Salvador e vou ficar hoje com a química da parte aí da identificação dos átomos com vocês, tá bom? Na aula passada nós começamos, vou fazer uma revisão rápida. Na aula passada nós começamos a ver os modelos atômicos e nós vimos o modelo atômico de Dalton, onde ele relatava uma bola de bilhar, onde esse átomo era indestrutível, indivisível e era maciço, né? Duro. Então ele parecia com uma bola de bilhar. Quem conhece a bola aí de bilharina sabe que é uma bola bastante resistente. Ele falava que a gente não conseguia dividir nem quebrar o átomo. Também vimos o modelo seguinte, que foi o modelo de Thomson, onde ele detalhou, né, a parte como um pudim de passas. O átomo como um pudim de passas. Onde ele disse que o átomo não era como o Dalton dizia, que era indivisível, que era maciço, mas sim ele era composto por uma nuvem de cargas positivas, como nós estamos vendo aí essa parte vermelha, né? Com cargas positivas e toda essa parte com cargas positivas. E essas bolinhas eram as passas, né? Ele dizia que é como se fossem as passas. Eram as cargas negativas, tá? E eram soltas aleatoriamente dentro do átomo. Então, deu-se o nome e o apelido para o modelo do pudim de passas. Aí foi descoberto as cargas também positivas e negativas, né, do átomo. O outro modelo que a gente também viu foi o modelo de Rutherford, que foi um modelo que trouxe mais dentro do nosso parâmetro de hoje, do conceito de átomo, onde ele falou que o átomo era parecido com um sistema planetário, onde existia um núcleo que era bastante pequeno, e entre o núcleo existiam várias camadas onde ficava a parte negativa. Dentro do núcleo, ficava-se os prótons, as cargas positivas, tá? Com o tempo foi descoberto que além das cargas positivas, existiam também as cargas neutras dentro do próton, que eram essas cargas que faziam toda a diferença de um átomo para o outro, porque a mesma quantidade de prótons era a mesma quantidade de elétrons que tinham dentro do átomo, né? Na parte externa e na parte interna. No desenho não mostra isso porque aqui é só simbolicamente, mas, por exemplo, se aqui tem 6 elétrons, dentro do núcleo tem que ter 6 prótons, cargas positivas, tá? Agora, professor, as cargas neutras, não, elas pode coincidir de ser 6, mas também variavelmente vai ser diferente, tá? Vai variar. Então, quem diferencia um átomo do outro, digamos assim, os nêutrons. Eles conseguem ter esse poder. E esse modelo atômico foi chamado de sistema planetário, tá? Então, seguindo a linha de raciocínio aí de Rutherford, onde a gente tem a mesma quantidade de elétrons, a mesma quantidade de prótons, então, a partir daí, surgiu o número atômico. Como seria isso? O número atômico representado pela letrinha Z, tá, gente? O número atômico, no caso aqui, é a quantidade de prótons. Então, o número atômico é igual à quantidade de prótons, tá certo? Vocês não esqueçam isso, tá? Então, se é assim, ó, número atômico 8, ele está dizendo que existe 8 prótons, tá certo? Também seguindo essa mesma linha, quer dizer, ele está dizendo assim, ó, se tem 8 elétrons naquele átomo, então também vai ter 8 elétrons, 8 prótons no núcleo daquele átomo, tá bom? Seguindo essa linha de raciocínio,
a gente pode pensar assim, ó, o número atômico é a mesma quantidade de prótons e também é a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu perguntar se um átomo tem, o número atômico dele é 8, aí eu pergunto quantos prótons? Vai ser 8. E quantos elétrons? Também vai ser 8 elétrons, tá? Isso não acontece com os números de nêutrons. Os nêutrons não vão ser igual a prótons e elétrons não, tá? Nós vamos fazer daqui a pouco um cálculozinho para descobrir a quantidade de nêutrons. Agora nós vamos trabalhar, nós temos que conhecer a massa atômica. Gente, lá na tabela periódica, os elementos químicos, eles vêm justamente caracterizados dessa forma, tá? Que é o oxigênio, elemento oxigênio. Lá vem dizendo assim, dois números, um número na parte superior e um número na parte inferior. Professor, que números são esses? O número, a massa atômica é representado pelo A, gente, não esqueça também. E o número atômico é representado pelo Z, tá? O número atômico a gente já viu que é a quantidade de prótons, que também pode ser a quantidade de elétrons, que são todos três iguais. Z igual a P, que é igual a E, tá? Todos três são iguais, prótons, número atômico e elétrons. E a massa é justamente, tá? A massa é justamente a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Quer dizer, a massa é o que está lá dentro do átomo. Lembra que no núcleo é que está justamente, os nêutrons e os prótons? Então é justamente isso. Professor, como é que eu vou saber na tabela periódica quem é a massa, qual é o número que é a massa, qual é o número que é o número atômico? Gente, memoriza, a massa sempre vai ser maior do que o número atômico, tá? Por quê? Porque aqui não é o número de prótons e a massa não é o número de prótons mais o número de nêutrons. Lógico que ainda tem os nêutrons para somar com esse 8. E aí vai dar 16. Então, a massa ela vai ser sempre mais do que o número atômico, tá? Seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos agora fazer o cálculozinho. Olha aí, ó. Para mim descobrir a massa, gente, aqui dá para mim descobrir, ó, né, com essa fórmula, dá para mim descobrir a massa, dá para mim descobrir o número atômico e dá para descobrir o número de nêutrons. Depende quem ele está me dando e quem ele está pedindo. Aqui nesse caso, o sódio, o elemento químico sódio, ele possui 11 prótons e 12 nêutrons. Quando eu jogo prótons, não é a mesma coisa de que Z, número atômico? Então, quando eu jogo, ó, 11 aqui e 12, que é o número de nêutrons aqui, aí fica, ó, 11 mais 12 igual a 23. Então, a massa do sódio é 23. Tá entendido isso aí? Outro exemplo que a gente pode seguir, né, é nessa parte aqui, ó. É o oxigênio, tem um número atômico 8 e tem massa 16, como a gente viu. Então, ele quer saber o número de nêutrons. Eu uso a mesma forma, ó. A massa é 16. O número atômico, que é a quantidade de prótons, é 8. E aí eu quero saber o número de nêutrons. Aí é só eu jogar esse 8 para o outro lado negativo, ele fica 16 menos 8, tá? Então, N é igual a 8. Coincidentemente, tá? O neutro também vai ser 8. Gente, a fórmula de neutro, por essa fórmula aqui, é só eu jogar o Z para o outro lado, ele fica negativo. Então, fica assim, ó. N igual a A menos Z. Essa é a fórmula, para mim, tirando dessa fórmula aqui o número de nêutrons, eu utilizo essa fórmula, não esqueçam, tá? Então, a partir daqui, gente, nós vamos classificar os átomos em 3 tipos. O primeiro tipo é isótopos. Por que eu botei essa letrinha destacada aqui? É para vocês não confundir, ó. Mesmo número de prótons. Então, ó, P de prótons, isótopos. Então, mesma quantidade de prótons. Então, olha aqui, ó. O elemento químico X é fictício, tá, gente? E o elemento químico Y. O que acontece? Quem é a massa? É o de cima, né? Sempre vai ser o de cima? Não, cuidado, que tem livros que trazem a massa embaixo
e o número atômico Z em cima, trocado. Então, por isso que vocês memorizam. O maior número é a massa e o menor número é o número atômico Z, tá? Então, vamos descobrir aqui, ó, a mesma quantidade de prótons. Gente, tá aqui os prótons, né? O Z, ó, são iguais. Então, eles são chamados de isótopos, porque tem a mesma quantidade de prótons. Vamos agora para os isóbaros. Eu destaquei o A. Olha aí como é fácil de memorizar, tá? Por que eu destaquei o A? Porque é a mesma quantidade de massa. Eu vou olhar para eles dois. Vixe, os dois têm a mesma massa, ó. O de cima, né, a massa maior é 16. O número atômico é diferente, mas a massa é igual. Então, é isóbaros. Baros. Lembra-se desse A, que quer dizer mesma quantidade de massa. Não esquece esses bizus, gente. Vai ser muito importante para vocês. O último que a gente classifica aqui são os isótonos. Olha, Salvador, você destacou o N justamente porque é a mesma quantidade de nêutrons. Olha aí, eu tenho o Xuxa. Dois elementos químicos, Xuxa. E aí, o que acontece? No primeiro, eu tenho a massa 19 e o número atômico Z, 9. O outro, 20, a massa, e 10, o número atômico. Lembra que a fórmula de nêutrons eu só joguei o Z e ficou assim, ó, N igual a A menos Z? Aí, ó, eu pego o A, que é 19, e o Z é 9, então dá 10. Nêutrons igual a 10. A mesma coisa eu pego aqui, gente, de cabeça. Você quer saber o número de nêutrons? Subtrai a massa, o maior, pelo menor. Você encontra a quantidade de nêutrons. Não precisa nem fazer essa conta aqui se não quiser, tá? De cabeça logo você faz essa. Então, gente, entendido essa parte aqui? Nós vamos agora conhecer os íons. Professor, o que são íons? Íons são transformações químicas que, a partir do momento que reagem dois átomos, geram íons com cargas positivas e negativas. Agora nós vamos entender quem é que fica com carga positiva e quem é que fica com carga negativa. Seguindo a regra do octeto, todo elemento químico ele quer ter 8 elétrons na sua última camada. Camada, gente, essa ondazinha aqui, essa bolinha que é feita, né? Que são várias camadas, tá bom? Então, na sua última camada, ele quer ter 8. O cloro, por natureza, tem 7 átomos na sua última camada. E o sódio só tem 1. Então, gente, quem é mais fácil completar os 8? O sódio ou o cloro? Logicamente que é o cloro. Então, o que acontece? O cloro vai roubar, vai pegar esse elétron aqui e ficar para ele completar os 8, tá? A partir do momento que o sódio perdeu o seu elétron, o que aconteceu? O cloro ganhou, ó, ficou com 8 e o sódio ficou sem nenhum na última camada, tá? Mas aí ele ficou zerado? Não, aqui existe camadas mais para dentro, tá? Que ele tem elétron, mas a sua camada mais externa, ele ficou sem nenhum. Então, gente, como ele perdeu um elétron, ele fica com o sinal de mais. E como ele ganhou, o cloro ganhou um elétron, ele ficou com o sinal de menos. Aí você pergunta, professor, e se ele perder 2 elétrons? Ele vai ficar com o sinal de 2 mais. E esse aqui vai ficar com o sinal de 2 menos, porque ganhou 2 elétrons. Vai aumentar aqui 2 elétrons, tá? Então, lembre-se, na química, íons é diferente. Positivo quer dizer que perdeu. E negativo quer dizer que ganhou. Aquele átomo ganhou os elétrons, tá bom? Entendido isso? Então, nós vamos entender, nós vamos classificar esse tipo de átomo. Aquele, por exemplo, o sódio, ele perdeu um elétron, ele é chamado de cátions. Quando vocês escutar essa palavra cátion, quer dizer que ele perdeu, ele está positivo. Quando você escutar a palavra ânions, são aqueles que ganham elétron. No caso, foi o cloro que ganhou. Então, cátions são os que perdem e ânions são os que ganham. Cátions são positivos e ânions são negativos, tá?
Vamos ver esse exemplo aqui. Olha aí, eu tenho o átomo X, onde ele possui a massa 20, tá? E o número atômico 10, A20Z10. E aí eu pergunto, quantos prótons tem? Aí eu olho para o número atômico, são 10. Quantos elétrons tem? Eu olho para o número atômico, são 10. E quantos nêutrons tem? Coincidentemente, eu faço a continha lá, ó, massa, né, menos número atômico, que dá 20 menos 10 dá 10. Coincidente, tá? Pode ser outro número aí. Agora, gente, presta atenção, quando ele vier com uma carga ou positiva ou negativa aqui, ó, nós vamos ter que fazer um pouco diferente. Os prótons vão ser o mesmo? Vão, ó, número atômico, prótons. Agora, os elétrons, toma cuidado, que aqui está dizendo o quê? Que esse X ganhou, ó, 2 elétrons. Não tá 2 menos? Está dizendo que ele ganhou 2 elétrons. Então, se eu tenho 10 elétrons e ganhei mais 2, eu fiquei com 12. Professor, e o número de nêutrons? Continua a mesma coisa, tá? Porque o número de nêutrons é a massa menos o número atômico, que é o 10, tá certo? Então, continua a mesma coisa os elétrons. Então, gente, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Obrigado por mais um dia nós estarmos aqui nessa luta, nessa batalha das aulas online. E fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.